Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o César Moraes e o objetivo de eu estar gravando esse vídeo é justamente ao fato de apresentação de um plano de ação, de um estágio que nós deveríamos realizar de Educação e Diversidade pelo curso Bacharelado de Teologia da Faculdade Uninter. Então, devido às situações aí do Covid-19, como não foi possível fazer o estágio presencial, e esse estágio de educação e diversidade, ele precisa ser feito ou em uma escola, não em sala de aula, mas através de um projeto, né? Ou numa ONG, numa casa de recuperação e coisas desse gênero. Eu optei, a faculdade nos deu aí a opção de nós criarmos um canal no YouTube e fazer a apresentação do plano de ação. E a ideia de fazer essa apresentação do plano de ação é justamente para que haja uma discussão após a publicação nesse canal do YouTube e para que, além dessa discussão, que possa haver também comentários daquilo que pode ser acrescentado, daquilo que pode ser melhorado, tendo em vista que esse projeto ele pode ser usado futuramente, não somente por mim, mas por outras pessoas, né? Principalmente no contexto de qual esse estágio ele está sendo feito e o curso também, né? Um curso de teologia a interconfessional, aonde nós, como futuros teólogos, nós teremos a responsabilidade, né? E devemos ter também um incentivo em estar criando projetos nessa área, né? Para que nós possamos contribuir com a sociedade. Então a forma que eu arrumei de contribuir com a sociedade dentro desse estágio é justamente montando um plano de ação, onde eu vou estar apresentando aqui para vocês esse plano de ação, no contexto de um trabalho dentro das escolas, né? Eu vou estar discorrendo aqui alguns pontos, a identificação, o conteúdo, a competência, o objetivo, e vou apresentar a síntese para vocês, né? A síntese é o trabalho que seria realizado. Vou dar alguns exemplos de dois autores que trabalham nesse conceito. E o tema que eu escolhi é justamente um trabalho de prevenção em drogas para adolescentes, pré-adolescentes e crianças, né? Do sexto ao nono ano, no ano escolar, né? Bem como os professores e os pais. O conteúdo desse plano de ação é apresentar aos alunos, bem como aos professores e aos familiares, a importância da prevenção em drogas dentro da escola. Mas que além da escola isso possa ser levado aí à extensão da casa, como consciência aos pais e coisas nesse sentido. Então, como competência, ou seja, a minha intenção é conscientizar esse público da importância da prevenção de drogas, bem como a importância do não envolvimento. E além do envolvimento, também as consequências que as drogas elas podem trazer para o futuro de uma criança, de um pré-adolescente e de uma adolescente. O meu objetivo nesse contexto, então, é demonstrar o perigo, não somente o perigo, né, mas os efeitos que geram esse perigo, que as drogas podem trazer para cada indivíduo, bem como as suas causas e os efeitos dela no organismo humano e também os efeitos dela na sociedade, né? Afinal de contas, a criminalidade, homicídios e coisas nesse sentido, eles aumentam justamente por conta de tráfico de drogas e coisas nesse sentido. Então, como síntese, o desenvolvimento do assunto, como seria então abordar, né, a prevenção de drogas nas escolas, principalmente no tocante a essas séries que eu abordei aqui, que seria do sexto ao novo ano de idade, né? E abordar esses tópicos de identificação. Uma coisa que nós temos que entender é que a escola ela desempenha um papel muito importante na formação humana. Portanto, ela precisa estar aberta para discutir e debater assuntos importantes. Com uma pedagogia focada no aluno, é possível abordar temas considerados delicados, né? E um tema como esse, de drogas e prevenção em drogas, assim como sexualidade, são temas que são delicados. Delicados a ponto de incentivar, né, a capacidade crítica de cada um. Então, além de conscientizar, é fazer com que
eles formem, esse público ele forma um pensamento crítico em relação a isso. Então a ideia apresentada aqui é justamente abordar dicas e estratégia para uma abordagem de prevenção às drogas na educação. Segundo o autor, o César Pisinato, especialista em dependência química pela Universidade de São Paulo, onde ele atua há mais de 2 décadas, ou seja, mais de 20 anos em consultoria para prevenção ao uso de drogas e álcools em escolas, em parceria com Stella Zanini, no seu livro Álcool e Droga na Adolescência, um guia para pais e professores. Esse livro, então, ele é muito usado, né, por pais e professores para dar um norte de como se trabalharia, então, essa questão de prevenção em drogas, né? Ele faz a seguinte abordagem no contexto, ele se mostra muito preocupado com a aceleração do consumo de álcool por jovens e adolescentes. E, sobretudo, uma estatística que ele coloca que a partir do ano 2000, ele reclama da facilidade que se tem de comprar e vender bebidas no Brasil, mesmo no caso de menores. E detalha sobre os modelos de programas de prevenção e do uso de drogas e álcools mais adotados nas escolas e nas redes escolares. Nesse contexto de vendas de drogas, de bebidas alcoólicas e cigarros, tabacos no Brasil, quando um adolescente ele não compra, algum adulto acaba comprando para ele, né? Então, segundo os autores aqui citados, tudo nessa área é preocupante. O uso de droga merece toda a nossa atenção, mas a exploração do consumo de bebidas alcoólicas nessa faixa etária fez com que os diretores e professores se dedicassem com maior ênfase literária aos programas de prevenção de álcool e drogas. Vemos propagandas de bebidas na TV vinculada a esporte, mas há mais de 1 milhão de pontos de vendas pelo país, sem contar que muitos desses pontos de vendas eles estão próximos a escolas, às vezes no mesmo quarteirão ou nas esquinas, né? Então, assuntos como prevenção e uso de drogas exigem um alinhamento entre a escola e a família. É fundamental ter um diálogo aberto, franco e honesto para conhecer como a temática ela é discutida dentro da casa e na escola do aluno. Nesse sentido, então, a ideia é ter uma abordagem reflexiva, fazer que não somente alunos, né, mas os pais também possam refletir sobre esse tema, convidando familiares a pensar como muitas vezes esses adolescentes eles são espelhos, os familiares eles são espelhos comportamentais para crianças e adolescentes. Muitas crianças e adolescentes eles entram no vício do tabaco porque alguém na família tem o vício do tabaco, ou no álcool, drogas e coisas nesse sentido. Então, nesse sentido, é importante propor aos familiares uma reflexão sobre os seus próprios comportamentos, tendo em vista que muitos alunos têm o seu primeiro contato com o tabaco e o álcool dentro das casas pelos exemplos dos seus familiares. Justamente por esses fatores que a abordagem precisa ser em forma de uma palestra, com distribuição de uma cartilha orientadora, aonde abordará as principais drogas, sejam elas lícitas ou sejam elas ilícitas, bem como seus efeitos no organismo e suas consequências na sociedade. Então essa abordagem ela começaria pelo álcool e o tabaco e seria finalizada então abordando as demais drogas, sejam elas psicossomáticas, como barbiurídeos, anfetaminas e até mesmo anabolizantes. Assim como existe o tráfico de drogas, né, nos guetos e favelas e coisas desse sentido, não somente hoje, né, nesse contexto, mas há também o tráfico de anabolizantes dentro de academia. E muitos jovens, quando querem ter às vezes são até incentivados pela família a praticar exercícios, a fazerem academia e coisas nesse sentido, eles acabam desejando ter um físico melhor, né, um corpo mais musculoso e tal, e eles acabam caindo então nessa questão dos anabolizantes, aonde então, em alguns casos, pessoas que são infiltradas em academias acabam fazendo o tráfico para eles. Isso também é uma coisa prejudicial, né, muito prejudicial,
E no contexto das drogas, por exemplo, essa palestra ela precisa ser uma palestra que leve eles a refletir sobre isso, que dê exemplos, né, sobre isso e quais são as consequências que isso pode ter no contexto familiar, no contexto social e no contexto familiar. Então, uma palestra de mais ou menos 40 minutos, onde esses temas eles seriam abordados. O desenvolvimento desse projeto, então, a atividade ele precisa ser aqui no, está sendo aqui no YouTube, onde será então divulgado um vídeo de 15 minutos, onde a ideia é levar vocês a estarem pensando sobre isso, refletindo sobre isso e também contribuindo para que nós possamos fazer com que as nossas crianças e os nossos adolescentes eles possam refletir sobre essa questão, mas não somente as crianças e adolescentes, assim como os seus pais e os seus professores, né? E talvez levar a reflexão da escola de abaixos assinados e coisas sentidos para que não sejam vendidos próximos a escolas ou aqui onde eu moro em Goiânia nós temos distribuidoras, né? Alguns lugares do Brasil nós sabemos que não pode ter a venda de bebidas alcoólicas e tabaco em lugares nas mesmas imediações ali da escola ou próxima, esquina, mesma quadra e coisas desse sentido. Mas em alguns lugares do Brasil isso ainda não acontece. Mas o mais importante também é ter a oportunidade de conscientizar os pais, para que os pais então eles possam fazer essa reflexão, né? Uma vez que muitos pais de alunos eles são usuários de tabaco ou consomem álcool e outros tipos de droga, e o adolescente então ele acaba tendo contato com esse vício em casa, e de casa então ele leva para a escola. Veja bem, um adolescente, um estudante, ele passa mais tempo na escola do que às vezes na casa dele. Então o poder de influência de um adolescente para o outro, ele é muito grande. E essa influência, ela pode gerar, não somente na vida daquele que é influenciado, mas o vício também na vida daquela pessoa que ele está influenciando. Por isso que é muito importante fazer essa reflexão, de ter esse momento com eles, de falar coisas abertas. Nós sabemos que existem órgãos, né, dentro até mesmo da polícia militar, que fazem esse tipo de trabalho, às vezes até levam, né, tipos de droga para poder estar apresentando para ele, mas a abordagem aqui seria uma coisa mais em forma de slides, né, onde se falaria sobre os tipos de drogas e as drogas mais consumidas que nós temos no Brasil, né, porque isso varia muito de cultura por cultura. No Brasil existem algumas drogas que são mais consumidas aqui do que em outros países, né, onde a gente consegue gerar, e fazendo isso também por turmas, não no contexto geral com toda a escola, onde precisa ter um tempo para poder trabalhar sobre isso, ouvir eles em relação a isso. Muitos adolescentes eles podem relatar casos de que eles mesmos já tiveram contato, ou até mesmo têm esse contato, né? Onde pode ser feito aí um trabalho complementar após essa palestra, no sentido mais de uma capelania, né? Para que possa estar ouvindo melhor esse adolescente, esse jovem, né? Esse pré-adolescente, essa criança, e aonde pode então dar uma orientação, né? Afinal de contas, um vício ele pode estragar o futuro de uma criança. Eu já lidei com trabalhos de prevenção em drogas, já lidei com trabalho voluntário em casa de recuperação, e quando uma pessoa, um indivíduo, né, um cidadão, ele chega na idade de 30, 40 anos de idade e ele se envolveu com droga muito cedo, com 14, 15, 16 anos, dificilmente ele tem uma perspectiva de futuro, porque às vezes ele está no vício ali 10, 15, 20 anos nesse vício, e ele acabou perdendo o timer da vida dele, né? Às vezes não estudou, não se formou, não fez uma faculdade, e isso acaba sendo um motivo de desmotivo para ele, para que ele possa conseguir alcançar os objetivos dele. Quando nós fazemos esse trabalho já no contexto de uma criança, né, um adolescente,
nós conseguimos fazer com que ele não tenha contato com essas drogas, ou com tabaco ou álcool, né, coisas desse sentido, para que então ele possa ter outro foco na vida dele e ele possa, né, ter um futuro garantido. Porque existem drogas, por exemplo, que tiram até mesmo o direito social de uma pessoa, que é o caso do crack. Né? Uma pessoa, um indivíduo que nós vemos na Cracolândia, lá em São Paulo e alguns outros lugares, onde esse perfil, esses usuários, eles se concentram, que são pessoas que até mesmo eles se excluem da sociedade, não tomam banho, não comem, não têm onde dormir, dormem na rua, praticam pequenos furtos para poder sustentar o seu vício. Né? Mulheres vendem o seu corpo, e às vezes adolescentes, jovens, pessoas novas que teriam um futuro pela frente, né? Acabam cometendo pequenos delitos, né? Acabam tendo passagem pela polícia, e isso são coisas que podem então prejudicar o futuro deles. Então, se faz necessário, nós temos uma discussão sobre isso, mas não somente uma discussão, mas ter esse plano de ação para que nós possamos. Isso é dever de todas as organizações, né, da escola. Existe um órgão federal chamado SENAD, que é a Secretaria Nacional Antidrogas, onde existem projetos, e essas cartilhas elas seriam pedidas pela SENAD, para que se possa então trabalhar os slides eles foram desenvolvidos, o projeto ele foi desenvolvido, os temas eles foram desenvolvidos dentro dessas cartilhas da SENAD, que trabalha justamente com a prevenção de drogas. Né? Então, além desse órgão federal, essa secretaria, existe em cada estado e existe em cada município essa secretaria que ajuda no combate aí na prevenção em drogas. Então, para mim concluir, eu diria que, além de ser muito importante, é necessário, tendo em vista que hoje, em cada época que passa, a cada tempo que passa, mais crianças e mais adolescentes eles acabam tendo um envolvimento precoce com tabaco, cigarro, drogas, né, e coisas nesse sentido, aonde então vemos que o futuro dessas crianças eles são perdidos em relação a isso.